Boa noite, galera! Aqui é o Nelson Smite, da Academia do Traço. E hoje, qual que é a pegada? É Góticas ao Vivo, tô retomando, né, o nome, o tema, né, Góticas ao Vivo. Mas hoje eu vou falar sobre uma coisinha importante, né? Por onde começar? E esse por onde começar vai além de simplesmente começar, não é? Mas por que começar com uma escrita ou com outra escrita? O que é melhor para começar os estudos ou para aperfeiçoar os estudos das escritas? Quando eu falo, galera, caligrafia, não é que você tem que aprender a escrever de novo, não é que você tem que aprender escrita cursiva se você não vai usar cursiva, você vai aprender a escrita que você quiser, tá? Agora eu tenho dicas, né, por qual que é melhor começar, aí sim, né, qual que você consegue se desenvolver melhor. E não é só isso, né, é você pensar o seguinte: eu quero melhorar minha escrita ou eu quero trabalhar com a parte visual da escrita, a estética e o significado. Então eu até escrevi aqui, ó, que eu posso falar do corpo da letra, eu posso falar da alma da letra, dos aspectos pictóricos da imagem, do aspecto linguístico, né? Do aspecto simbólico. Então, o que me leva a escrever, a fazer caligrafia? Eu tenho que descobrir isso primeiro. Eu descubro o que me leva, o que me traz aqui ao universo das escritas, e aí sim, beleza. Então você sabe o que você quer, você sabe onde é que você vai chegar, né? Esses dias eu falei sobre isso. É como você entrar no prédio errado, né? Você entra no elevador, o ascensorista pergunta qual andar, qualquer um, eu já errei de prédio mesmo. Então, assim, se você não sabe para onde é que você quer ir, qualquer lugar serve. E aí você não vai em frente, né? Você não melhora, você não aperfeiçoa, porque você não sabe exatamente o que você quer. Então, tem gente que consegue descobrir no meio do caminho? Claro que tem. Mas existe a possibilidade de você cansar, de você perder o gosto pela coisa se você não sabe onde é que você quer chegar, né? Então, por isso que eu gosto de começar com essa... É até como se fosse uma autocrítica, né? É tipo, onde é que eu tô e onde é que eu quero chegar? Então é assim, por onde começar? Você pode começar copiando um alfabeto. Tá cheio de alfabeto disponível por aí, é só digitar no Google. Tem a galera que começa inclusive com fonte tipográfica que imita a caligrafia, que eu acho um problema, porque às vezes é uma base caligráfica, mas você tem ela foi desenhada em cima, sem considerar, ou considerando de propósito, né, determinados detalhes que não são feitos com a pena, são curvas perfeitas, umas coisas assim que são feitas com software, né? Foram feitas de uma maneira digital, né? Vetorizal é ótimo. Vetorial. Vetorizal é ótimo. Então, tem que cuidar com isso, né? Então, primeiro escolher o que eu vou copiar. E se eu vou copiar, qual é o contexto daquilo que eu estou copiando? Por que eu estou copiando? Que letra é essa? Quando que ela foi modificada? Qual a origem dela? Ah, não sei, mas precisa tudo isso? Não sei. Você que vai me dizer se você precisa de contexto ou não. Você que vai me dizer se isso é para aperfeiçoar a tua habilidade pessoal, para você ter um diferencial competitivo, né? Para você crescer profissionalmente, aí importa. Agora, se o desejo não for esse, mesmo que o desejo não seja esse, eu acho que talvez importe também, viu? Porque você tem que pensar em algo... não adianta você ficar gastando teu tempo em algo que você não sabe o que você está fazendo, né? Porque daí você está só gastando teu tempo mesmo. Ah, mas é para desestressar. Pô, mas e se... Além de desestressar, você ganhar uma habilidade. Além de desestressar, você conseguir fazer trabalhos que você consegue até presentear alguém. Pintar a própria parede da casa, né? Fazer algum trabalho para alguém, um presente, até uma carta que você pode escrever para alguém. Bem, existem inúmeras possibilidades de trabalho, mas o foco não é esse hoje. Hoje o foco é por onde começar, não por onde continuar. Mas você tem que saber o seguinte: o que eu quero fazer, né? O que eu quero? Existe como começar, então, pelas cursivas, existe como começar pelas romanas, pelas góticas, pelas humanistas, né? Pela carolíngia.
pelo alfabeto fundamental do Edward Johnston. Enfim, e qual que é a melhor para começar? Depende de você qual que é a melhor para começar. Tem gente que começa com a Copperplate, que é uma cursiva cheia de detalhes e ornamentos, e a pessoa foca naquilo ali e vai, e porque é aquilo ali que ela gosta. Tem gente que gosta daquelas cursivas feitas com pincel, né? Cursiva com pincel, chama de brush scripting, o brush script, né? Ou caneta pincel. Caneta pincel, essas canetinhas aqui, tipo pincel, que faz escrita cursiva, né? Tem um alto contraste entre hastes que descem e hastes que sobem. Isso todo mundo já ouviu falar. Se você não ouviu, você vai ouvir falar ainda, né? Você desce grosso e sobe fino. Isso é um básico da caligrafia de pena fina, de penas flexíveis. Deixa eu limpar a lente aqui de novo. Andei pegando com o dedão ali. Agora tá ok. E aí vem a grande questão, né? Tá, pode começar então por itálica, por humanista, pela fundamental ou carolingia. A carolingia não é fundamental, tá? O Edward Johnston, ele pegou uma carolingia lá do século IX, de um saltério, não sei o que lá, era um documento, alguma coisa assim, e daí ele criou, porque ele era o cara ensinava caligrafia desde o final do século XIX, né? E no século XX, lá por 1930, acho que é 1920, 1930, ele resolveu criar um modelo de ensino da caligrafia com pena chata, com pena quadrada, ponta quadrada, né? Essa ponta assim. Ele quis fazer isso, então ele é considerado o pai da caligrafia moderna. Agora, quando que ele fez isso? Há quase um século atrás. Porra, sensacional, o cara é fantástico, entendeu? Mas é só pela escrita dele que dá para começar? Não, tem gente que começa pela American Cursive, né? Ou pela Copperplate, ou pela escrita humanista. Então, assim, dá para começar por vários caminhos. Inclusive, o Edward Johnston tem vários modelos de escrita, de tudo que é tipo de escrita histórica. E aí, você quer o quê? Melhorar a tua caligrafia? Quer ficar expert numa caligrafia de escrita cursiva? Ou você gosta da escrita romana, né? Gosta da escrita uncial, da escrita rústica, da escrita da maiúscula quadrada romana, ou da gótica primitiva? Então, assim, cada um de nós tem assim, um olhar, né, que aproxima a gente mais de uma escrita do que da outra. Eu adoro todas, tá? Todas, inclusive as rúnicas das ilhas britânicas e da Irlanda, enfim, tem várias escritas antigas aí super interessantes. Significa que eu domino todas? Não, porque eu não consigo, né? Imagina eu dominar todas as escritas. Não tem como. Aí você escolhe algumas. Escolhe algumas romanas, algumas góticas, algumas no período intermediário, né? Da Alta Idade Média, aí algumas do Renascimento, algumas mais, sei lá, século XVII, XVIII, as Copperplate, e tá bom, né? Porque como eu ensino, eu tenho que dominar algumas para eu conseguir ensinar e saber o contexto delas. E isso que é importante. E aí vem a outra pergunta, né? Tá, você escolheu qual que você quer. Puxa, eu gosto mais dessa. Bem, a galera que tem aula comigo e que tá pegando a fractura agora, depois de pegar a gótica textura, percebeu que é muito melhor você começar da gótica textura e depois ir para a fracture do que começar direto pela fracture. Por quê? Porque a fracture tem bastante curva. E a curva, ela é um complicador, né? Ela é uma variável aí que nos exige muita prática. Ah, mas eu tenho dificuldade para fazer reta. Tudo bem, mas a média das pessoas, na média, né? A maioria das pessoas tem mais dificuldade de reproduzir curvas do que reproduzir retas, tá? Ainda mais quando você trata de uma reta, né, com 4, 5, 6 larguras de pena, então são retas curtas, então você consegue dominar mais facilmente do que curvas com 4, 5, 6 larguras de pena.
esse domínio eu descobri na prática, vendo os alunos fazendo e comparando e verificando qual que eles se davam melhor e qual que era mais, digamos, tinha mais dificuldade. Até aí tudo bem. Agora tem o seguinte, né? Tem o aspecto pictórico da letra, que é essa estética, a forma dela. O que te agrada mais? Né? Uma itálica do século XV, XVI, né? Ou uma gótica do século XV e XVI? Pode ser da mesma época, que ainda, né, as góticas ainda sobreviveram junto com as humanistas nos primeiros séculos ali, século XIV, XV, XVI, né? Bem, qual que te agrada mais? As duas, ótimo. Qual que você começa? Eu sugiro sempre por começar pela mais fácil, de você começar do zero. Né? Então, isso eu já falei aqui várias vezes. Agora, voltando, tá? Vamos lá. Isso serve para tudo, né, galera? Mas eu só faço lettering. Cara, quem faz lettering trabalha com letters, né? O letreiramento, a letra, caligrafia, lettering, tipografia, é tudo o mesmo universo. Não tem essa história de que o cara só faz caligrafia. Aí de vez em quando ele faz uma maiúscula, né, uma capitular decorada, é lettering. Aí de vez em quando ele faz umas letras. Eu vejo vários calígrafos, né, que fazem caligrafia elaborada, bem elaborada, né? Você faz a letra e desenha e volta e faz um traço mais grosso em cima. Tem alguns calígrafos sensacionais que eu sigo, que tem um apuro técnico e uma precisão com a escrita, que é algo fenomenal, né? Que é algo que tem mais a ver com o desenho da letra do que com a escrita contínua. E a escrita contínua, para mim, está mais conectada com a escrita manual, com o handwriting, né? Do que com a caligrafia mesmo. O próprio... esse cara aqui, o Claude Mediavilla, ele comenta sobre isso aqui no início do livro dele, que ele fala que a caligrafia é o desenho, é você escrever e desenhar a letra. Onde é que tá isso? Eu não marquei. Pô, e tem tanta coisa nesse livro aqui que tem que retomar e escrever de novo isso aqui. Mas tudo bem, retomar e anotar, né, o que ele escreveu. Mas tudo bem. Então tudo é desenho de letra. Sempre você está desenhando, tá? Mas e a escrita, quando você decora o alfabeto, já não é uma caligrafia? Eu consigo caligrafar em gótica, por exemplo. Eu consigo caligrafar em uncial. Eu consigo caligrafar numa escrita, sei lá, americana cursiva, uma coisa assim. Mas por quê? Porque eu já decorei o alfabeto, eu já decorei a sequência de ductos, né? Por onde que começa, onde é que termina, eu já decorei o espaçamento. Então, para mim, isso é automático. Isso, para mim, tem a ver com caligrafia. E a arte da escrita é você buscar um modelo ideal, é você escrever com uma qualidade excepcional. É a arte da caligrafia, né? A arte da escrita. A caligrafia, então, é um desejo, uma vontade de fazer algo esteticamente super bonito. Então, a diferença entre lettering e caligrafia nem importa tanto. O que importa é que você trabalha com letras, né? Com palavras, com textos escritos. E na Idade Média, tinha alguns caras especializados apenas em iluminura. O cara só fazia... Os calígrafos, né? Escribas, copistas, enfim. Os caras faziam todos os textos e deixavam espaço para iluminura ou para as capitulares. O cara deixava lá o espaço. Aí tinha um cara especialista que só fazia as letras. E aí ele ia lá e fazia as letras depois do livro pronto, né? Então o cara era o quê? Era um artista de lettering ou era um calígrafo? Ou era um artista? Não sei e também não importa. Então, o conhecimento da caligrafia é básico para você trabalhar com letra. É isso que eu queria dizer. Então, para mim, ficar naquelas definições, né? Mas o cara é calígrafo porque ele escreve direto e o outro é artista de lettering porque ele desenha a letra. Não interessa. O que interessa é que todo mundo tem que conhecer as escritas antigas. E se isso eu dou o nome de caligrafia, que seja... E isso está no meio do lettering, das iluminuras ou das capitulares, que seja,
O que mais importa para a gente, o que é? É o aprendizado da base, é o aprendizado da estrutura das letras. E para isso você tem que conhecer. Tem que conhecer quais são as escritas da Antiguidade Clássica. Claro que o que interessa para nós é a partir do latim. Então, a partir da maiúscula imperial romana, né? Da uncial, da rústica romana, depois tem as meias unciais, a uncial irlandesa, as insulares, né? Aí depois vem a carolíngia, aí depois carolíngia tardia ou gótica primitiva. Então você tem que conhecer elas, você tem que conhecer a estrutura para você usar no teu favor. E aí vem a questão pictórica e não apenas linguística da letra, né? Como assim a questão pictórica da letra? O que é a pictórica? Eu sempre comento, né, do corpo e alma, que para mim tem muito a ver. O corpo da letra é a parte que a gente vê. E a parte que a gente vê não é apenas o significado linguístico. A parte que a gente vê, ela tem um aspecto, ela tem um desenho específico, que remete a uma época específica que ela foi criada. E a parte da alma, né, pode ser o significado linguístico, ou pode estar conectado com a própria origem, com a parte simbólica dela, né, que remete, a parte formal remete à parte simbólica. Então, além de corpo e alma, eu gosto de falar de corpo e alma também. Alma, para mim, é o significado simbólico, né, é o significado cultural, tá? E o corpo é aquilo que está ali presente para nós. E, por outro lado, eu posso dividir a letra também no aspecto linguístico, né, que é o signo fonético que está ali, que a gente consegue decifrar, só que ele está contextualizado com a forma, com a parte pictórica. Se eu escrevo meu nome, Nelson, tudo em minúscula, vocês vão falar, cara, esse Nelson é um Nelson meio modernista, né? O cara deve ser construtivista, bauhausiano. O cara tem uma visão de que não importam muito as maiúsculas, né? O que importa é o desenho limpo, o que importa é a função da letra, a função linguística. Aí, se eu escrever tudo em caixa alta, numa letra cheia de serifa, você vai olhar assim, nossa, que letra mais elegante, mas o cara não precisava, né, tudo em caixa alta. Já fazer a primeira maiúscula, as outras minúsculas, né, para ficar mais elegante, para ficar mais formal. Peraí. Então existe um significado para a forma da letra. Porque Nelson é o mesmo Nelson, só que depende da forma com que eu escrevo. Se eu escrevo com uma letra light, bem fininha, extended, ou escrevo com uma letra ultra bold, né? Super condensada, mas super... Eu estou dando significados diferentes por meio do pictórico, o valor pictórico. O valor pictórico vai influenciar na interpretação do texto. Então, isso é importante entender quando a gente vai começar. E aí você pensa assim, caramba, então não basta escrever só com um tipo de letra? Para quem quer se profissionalizar na área, não basta mesmo. E não basta só copiar modelinho que todo mundo copia. Você tem que saber o porquê, a origem, de quando que é aquilo, para que serve, né? Quais as conexões simbólicas, históricas daquilo que você está fazendo, tá? Então, qual que você vai dar ênfase? Que tipo de decoração você vai fazer? Se você vai decorar dentro da letra, fora da letra, né? Vai fazer contorno ou vai fazer elementos decorativos externos, como molduras ou entrelinhas, né? Tudo isso tem a ver com o significado. Bem, então voltando por onde começar, né? Por onde começar, tá? Vamos lá. Por onde começa? Por onde o teu mestre acha que é um início bom para começar. Porque todo pessoal que ensina caligrafia, eles têm um motivo para começar com determinada letra e não com outra. Então, assim, existe o melhor dos mestres? Pô, existem as lendas vivas. Hoje eu estava vendo aqui o material do John Stevens, né? Que é a lenda viva, né? O cara é um grande. E tem vários outros, né? Vários outros. Não só profissionais, mas professores, né? Professores. Bem, e aqui no Brasil tem vários também. E aí, qual que é o melhor? Por exemplo, tem o Cláudio Gil, que ele ensina gótica, ensina fundamental, ensina uma porrada de letra, o cara é um grande mestre,
eu aprendi, né? Eu aperfeiçoei a minha gótica com ele. Eu fiz um workshop com o Cláudio Gil aprendendo gótica. Aí o Oli, que estava por aí, acho que está aí ainda, ele fez um workshop com o Gil, um curso, não sei, né? Aprendendo a fundamental. Então, qual que é melhor? Para mim foi a gótica, para ele foi a fundamental. Então, mesmo o mestre, se você vier para mim e falar assim, Smite, eu quero começar pela rústica romana. Posso? Pode, você pode fazer um curso comigo, eu te ensino a rústica romana. Era ideal para começar? Eu vou falar assim para você, a rústica romana tem vários, né, mudanças de ângulo e curvas. Então, assim, ela é difícil, é mais difícil do que a gótica. Mas se você falar para mim assim, eu quero aprender, tudo bem, eu vou te ensinar. Só que em vez de você aprender em um mês, talvez você leve 3. Vai depender do teu empenho também, né? Tem isso também, né? Como que você traz até lá. Isso aqui é importante, né? Isso aqui é importante. Esse aqui é o livro do Claude Mediavilla. Ele tem algumas páginas dele são assim de práticas, tá? Como assim de práticas? Ele mostra o ductus da letra em algumas. O que é o ductus? A sequência de traços, tá? Será que ele mostra o ductus? Não, eu que estou viajando. Não mostra o ductus. Deixa eu ver. Mostra. Por exemplo, a humanística. Olha só a humanística. A letra humanística tem a sequência de traços. Então tem ali, ó, largura de pena. Daí tem ali, primeiro você faz a abinha do A, depois faz a segunda haste do A, curva, e depois faz a barrigazinha do A ali, fechando o olho do A, né? A parte do andar de baixo do A. Aí o B, começa com a haste do B, faz um pouquinho da parte inferior, da barra inferior, depois faz o ombro do B, que é aquela barriga também em português de Portugal eles chamam de barriga ou de pança, a pança da letra, né? E aqui no Brasil não chama tanto pança, mas eu chamo de pança, eu gosto. O nome desse livro aqui, Vanderlei, é Caligrafia. Caligrafia do Claude Mediavilla. Caligrafia. Só isso. Esse aqui é um investimento de vida. Contar para vocês. Esse cara aqui é mestre. Mas o que acontece, né? Eu tenho ductos de algumas letras, mas eu não tenho o contexto dos documentos de onde que elas vieram, né? Aí, para onde que elas foram, como que elas se tornaram letras tipográficas depois do advento da imprensa com Gutenberg no século XV, né? Para onde é que elas foram? Como que elas se transformaram quando elas deixaram de ser caligráficas apenas para ser também tipográficas, para ter modelos que representavam a média das letras. É isso que acontece com a tipografia, galera. A caligrafia, você tem um certo, né, uma certa possibilidade de mudar algumas letras. Uma sai um pouquinho mais alta, outra sai um pouquinho mais inclinada, mas no contexto geral cria-se um ritmo e um valor muito parecido, né, de todas elas. Cria-se uma unidade. Na tipografia, todas as letras A são iguais, todas as letras B são iguais. Claro que existem modelos de fontes que você tem alternativas de letra. Por exemplo, quando a letra é a primeira, você usa ela com um swatch inicial. Quando ela está no meio, ela tem ela tem um outro desenho. Quando ela está no final, ela tem um swatch final, um rabinho ou uma perna. Então são possibilidades que a própria tipografia fornece, mas a caligrafia é muito mais rica nesses detalhes, muito mais rica. Inclusive porque tem a riqueza do traço individual do calígrafo, do erro do calígrafo que ele corrige depois e faz um ornamento que fica melhor do que se ele não tivesse errado, né? E que é único naquela obra. Então tem essa questão da originalidade, né? Do singular, do ser exclusivo, né? Da exclusividade de quando você cria algo manualmente. Por isso que está voltando hoje, né? Por isso que a gente está tendo uma revalorização. Por quê? Porque o pessoal cansou dessa padronização. E a própria tipografia, ela percebeu isso e hoje a gente tem fontes, tem letras, né? Esses tempos aí eu comprei uma fonte que tem 10 conjuntos de alternates, né?
de letras alternativas. Então você tem, digamos, você tem uns 4 tipos de As que combinam com as outras letras. Você tem uns 5 tipos de N. Claro que não é o alfabeto inteiro, são letras que possibilitam alguns detalhes. Mas enfim, para saber qual que você vai escolher, o que é importante? Você conhecer a caligrafia, você conhecer os modelos que são que digamos, geraram essa derivação. Então, quando eu escolho uma fonte hoje, quanto mais eu conhecer sobre a origem daquele estilo, mais eu tenho controle do que eu estou fazendo. E mais profissional eu sou nos meus trabalhos, nos meus resultados. Porque eu domino esse universo das letras. É claro que você não consegue dominar tudo. Então você domina primeiro as romanas, ou primeiro as góticas, ou primeiro a carolíngia, depois as humanistas, depois as cursivas, né? Com um pincel, ou chamadas de brush script, né? Tanto que o pessoal chama de brush lettering, né? Que é a cursiva com pincel, né? E que você pode fazer aquilo também com pena flexível, né? As penas finas também. Então tem várias formas de você trabalhar com isso. Mas enfim, eu comentei aqui que eu ia falar do corpo e alma das letras, né? Por quê? Porque é algo que a gente tem que ter em mente sempre. Que valor que eu quero que tenha esse texto que eu estou criando? Pô, o pessoal da Tatu, por exemplo, que trabalha com lettering, sabe bem isso, né? Sabe bem a hora que você tem que colocar uma script, o valor que significa essa script e o valor que significa uma gótica. Uma gótica, ela é mais formal, mais elegante. E a script, ela é cursiva, né? Ela é uma coisa mais emocional. Ela tem muito mais valor humano do que a gótica. A gótica, ela te liga com o espiritual, te liga com uma coisa, com outro mundo, né? Inclusive tem a ver com o próprio período gótico, a ideia da Idade das Trevas, por mais que não seja a Idade das Trevas, isso já foi desmitificado, né? Mas não tem problema. Fica no nosso, né, no nosso imaginário a ideia como aquela coisa do mistério, da noite, né? Aí teve o romance gótico inglês do século XVIII, que foi do século XIX, né? Que foi um revivalismo gótico, e esse revivalismo gótico trouxe essa questão, né, do universo, do mistério, da noite, né, do desconhecido. E o gótico, então, tem esse valor simbólico. E aí que eu queria chegar. Esse valor simbólico é o valor pictórico da letra, tá? É o valor que está ali na forma da letra. Então, se eu escrever com uma gótica, eu remeto a características do gótico. Se eu escrever com uma cursiva, eu remeto à ideia do cursivo, daquela coisa muito bem desenhada, mas tem muito a ver com a habilidade do calígrafo. É claro que a gótica também tem a ver com a habilidade do calígrafo, mas a gótica está conectada com o espiritual, inclusive passagens bíblicas com Deus e etc., né? Com o lado, digamos, metafísico, né? O lado metafísico, o lado espiritual. E a cursiva está ligada com o lado humano. Inclusive a itálica, a letra itálica, ela vem quando? Ela vem a partir do humanismo. Você sai do teocentrismo da Idade Média e entra no antropocentrismo da Idade Moderna. Olha, galera, como é tudo conectado, entendeu? Por isso que você tem que conhecer história, para você conseguir fazer essas conexões. Então, quando você fala assim, por onde que eu começo? Eu falo assim, comece agora, né? E aí, se você tem a possibilidade de começar pela gótica, comece pela gótica, porque a gótica, ela te permite começar do zero. Você vai treinar só traços, né? Só traços retos, né? Verticais, horizontais, diagonais, e depois vai construindo as letras. E depois as góticas, texturas mais elaboradas, né? Eu ensino a gótica textura quadrata para começar. Se bem que tem a gótica primitiva, que veio antes, mas eu ensino depois. Como assim veio antes e se ensina depois? Sim, você não ia começar pela Imperial Romana, né? Ou pela Rústica Romana, que são mais difíceis. Então eu começo por qual? Por aquela que tem um apelo visual interessante e que é mais fácil de começar. Então, gótica textura quadrata é melhor para começar, para mim, tá? Então, voltando.
Significa que os outros estão errados? Não, cara, não tem ninguém certo, ninguém errado. Tem o modelo que você aprende com quem sabe ensinar dessa forma. Eu ensino dessa forma e eu tenho a minha justificativa. Tem gente que ensina de acordo com o Edward Johnston. Aliás, eu tenho um livro dele aqui, ó. Esse aqui é bem legalzinho também, tá? Não escrita, iluminação e lettering. Ele fala de lettering também, mas eu ainda tenho que estudar mais esse livro aqui. E ele fala de tudo que é tipo de letra, tá? Não fica claro, né? Aliás, vamos lá. Ele é um estudioso, um estudioso, pesquisador, calígrafo, professor, e lá pelos anos 30 que ele desenvolve a escrita fundamental. Então não foi a primeira obra. Ele desenvolveu a letra que foi usada no metrô de Londres, né? Acho que no começo do século XX. No começo do século XX, o cara desenvolveu uma fonte sem serifa, aquelas fontes lineares, né? É o mesmo cara, entendeu? É o mesmo cara. Então ele é um calígrafo, um expert em letras do mundo das escritas. Então, se tem professores que seguem ele, porra, é sensacional. O cara é um mestre mesmo e tem que ser seguido. Só que para quem quer começar por outra letra, eu tenho esse caminho também. Tá? Que é um caminho que eu encontrei por conta de 10 anos de prática, de estudo e muito mais uns 30 de prática aí. Pessoal, então, o que seriam, né, os aspectos pictóricos, semânticos e linguísticos da letra? Aspecto linguístico da letra é o que ela significa como código verbal, né? O que significa o A? O A é apenas uma versão fonética, né, de uma letra que, combinada com outras letras que têm outros significados fonéticos, vai formar uma palavra. E aí sim tem um significado preso a algum objeto, a algum verbo, a alguma ação, algum fenômeno. Então, quando eu falo só o A, é só uma descrição fonética. Eu escrevo A, é só um signo, né? Um signo que está conectado à letra A. É um alfabeto. É a partir do momento que agora, pode ser o artigo, né? A história, a escrita, a letra. Agora, quando eu estou com A dentro da palavra letra, esse A, ele está dentro do contexto do significado linguístico, né? Escrito letra. Letra significa uma coisa que vocês reconhecem. Puxa, ali tem letras aí em cima, tem letras aqui no comentário, né? Tem letras por tudo. Só que a letra, ela é só o signo, que combinado você entende a palavra, você entende a frase e você entende a ideia. E quando isso tá no mundo da decodificação só do significado linguístico, isso é só a parte verbal da letra. E aí tem a parte gráfica da letra. A parte gráfica, como eu já falei, depende de que letra que você usa, você dá um significado diferente. Tanto significado simbólico, como eu falei, que é a parte semântica, né? A parte semântica tem a ver com o significado. Então, se eu escrever em gótica, eu vou remeter à Baixa Idade Média, né? Que é do século XI a XV. Provavelmente eu remeta a uma localização geográfica também. Então, tem a ver com tempo e... tempo e localização geográfica. Tempo e espaço, não veio a palavra. Tempo e espaço, né? Porque eu vou remeter à gótica. A gótica de onde é? Europeia. Ah, mas e a gótica no Japão? Não, o Japão é outro sistema de crise, não tem gótica lá. Não teve. O período gótico é um período europeu. Então, ele está conectado no espaço geográfico de uma região. E aí eu tenho assim, a gótica alemã, eu tenho a gótica italiana, eu tenho a gótica norte da França, que parece que é onde surgiu a gótica, e também na Inglaterra, né? Eu tenho ali aquela região ali, né? De França, Inglaterra e também norte da Espanha, né? Que também tudo que fez parte do Império Carolíngio, de Carlos Magno, século 8, 9, né? Aliás, o Império Carolíngio começou a se formar lá pelo século 7, né? 7, 8, daí no século 9, no ano 801, ele foi coroado, né? Imperador do Sacro Império Germânico lá do Ocidente. Esqueci o nome direito lá. Mas, enfim. Livros nacionais de caligrafia? Tem sim, tem. Tem, inclusive, tem de lettering e caligrafia, né?
Que livros? Puxa, eu vou ter que fazer uma live qualquer hora só falando sobre livros nacionais. O livro nacional mais conhecido, aliás, em português, né, é esse aqui. A Arte da Caligrafia. Inclusive, eu estou aqui dentro com uma cópia de uma página do Claude Mediavilla. Uma impressão que eu fiz da página do Claude, que eu tenho o livro também. Então, esse é em português, tá? Eu gosto dos grandes mestres calígrafos porque eles trazem uma conexão muito mais próxima da origem, né? Os caras são estudiosos da escrita daquela época e aí trazem um modelo para você de acordo com a escrita da época. E não é mais uma reprodução, da cópia da cópia. Entenderam? O problema da cópia é que você perde conexão com a origem. E quando você perde conexão com a origem, já ouviram falar de telefone sem fio, né? É um telefone sem fio, galera. Cópia da cópia da cópia é aquilo ali, eu falo no ouvido de alguém, né? A escrita é a forma sólida da linguagem. Aí essa pessoa fala para outra, a escrita é a forma sórdida da linguagem. A escrita é a forma sórdida da imagem. E daí no final vai estar assim, a escrita é a forma sórdida da imagem. Não tem nem sentido. Por quê? Porque é a cópia da cópia da cópia, reprodução da reprodução. Então sempre eu tenho que ter uma conexão, né, com a origem, conexão de quem que começou isso e como é que era na época. E tem as transformações que são em nosso benefício, porque também não adianta eu querer fazer tudo igual que era feito na época. Já falei para a galera aqui, existem números arábicos na época das góticas? Existe, desde o século X existe, mas algumas pessoas só usavam e eles não eram reconhecíveis como são hoje, não eram os mesmos números, eram arábicos, mas eles foram se modificando ao longo do tempo. Você tem que entender o contexto e saber quais são as modificações. Agora, a pessoa vem e vê assim, ó, achei o modelo de números góticos, eu achei as góticas lá, que são um padrão da gótica textura. Vamos fazer os números góticos. Pessoal, número gótico igual ao número arábico que existe, que a gente faz hoje, não existe. É uma adaptação. E você tem que saber disso. E qual que era usado na época? Você tem que fazer um curso para saber isso. Você tem que perguntar num curso para mim, porque eu não vou explicar isso para todo mundo, porque é uma coisa complexa. Não é algo que eu faça uma live, porque se eu fizer uma live sobre isso, vai ter 2 interessados aqui só, né? E não tem sentido. Esse conteúdo gratuito que eu faço sempre aqui é uma coisa que seja o mais generalizante possível e que agrade vocês para entrarem nesse mundo. E é claro que é contribuição, sempre é contribuição. Mas eu consigo aprender só com esse conteúdo? Óbvio que você consegue. Tem várias pessoas que vivem me mandando mensagem, porra, obrigado pelo conteúdo, cara, tô aprendendo um monte, tô aplicando já esse conteúdo gratuito. Claro que pode. Só que às vezes é mais demorado, às vezes você não tem grana para fazer um curso formal, seja comigo, seja com qualquer outra pessoa. Então você vai consumindo o que tem disponível, né? Compra um livro, assiste umas lives, faz uns workshops, né? E a hora que tiver grana, você investe. É bom. Pessoal, eu até hoje invisto em curso. É bom e é necessário. Não é só bom. Pô, mas não tem conteúdo. Galera, eu até penso que eu tenho que dar um retorno para essa galera que está me passando conhecimento de graça. Então eu pego e faço um curso com o cara e falo, porra, obrigado pelo conhecimento que você está me passando, né? Eu penso assim. Agora, você tem que estar no teu tempo, você tem que estar na tua disponibilidade de dinheiro, de tempo, de tudo, né? Meus alunos que estão aí estão se esforçando para conseguir ter um conteúdo de qualidade e vão se aperfeiçoar, né? Então, por onde é que começa? Começa da onde você está e com o que você tem. Finalmente é isso.